Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lições da Bíblia com o pastor Sócrates Penafort Fadul. E quero deixar claro que também estamos hoje homenageando a todos os pastores que estão no labor da obra do Senhor. Lição de número 11 para o dia 14 de junho de 2020. Assunto da lição: atributos da unidade da fé. Humildade, mansidão e longanimidade. Lemos em Efésios, capítulo 4 e versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que fostes chamado. O apóstolo São Paulo realmente estava interessado em abençoar com a palavra de Deus a igreja que estava na cidade de Éfeso. Portanto, ele ministrou estas mensagens que estão na sua carta escrita aos Efésios. Essa carta, ela tem 6 capítulos e 155 versículos para nossa meditação. Portanto, navegue nesse oceano do Espírito Santo e seja ricamente abençoado em nome de Jesus. A igreja, para manter a sua unidade, é preciso vivenciar no cotidiano. Cada crente precisa viver todos os dias para que haja unidade, viver a humildade, a mansidão e a longanimidade. Toma posse dessas virtudes, meu irmão, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e será eternamente. Não podemos esquecer que, independente do tempo que você e eu já servimos ao Senhor, mesmo assim, em nossa fé cristã, é imprescindível rememorizar ou relembrar que a igreja está no plano de Deus e que deve manter a sua obediência, porque além da importância dos dons espirituais e ministeriais, a igreja tem a seu favor o fruto do Espírito Santo, que é preciso ser manifestado por cada crente aqui, ali e acolá, ou seja, em Jerusalém, em Samaria, na Judéia e até aos confins da terra. Porque os dons, eles são relevantes, no entanto, necessitam de estar acompanhados de um caráter transformado pela palavra de Deus, pela obediência de Deus, pelo direcionamento do Espírito Santo. Logo, meus amados irmãos, também mantendo as características em nossa vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Característica de Cristo são procedimentos cristocêntricos já e exemplificados na palavra de Deus, que você e eu precisamos continuar adotando e saber que, além das virtudes que individualmente precisam ser evidenciadas em nossa vida com uma genuína
comunhão com o Salvador Jesus Cristo e também na coletividade devem ser aplicadas, vivenciadas com maturidade e com uma atitude pacífica e com legítima unidade do corpo ou no corpo que é a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Introdução. Aqui na introdução nós percebemos que no capítulo 3, o apóstolo São Paulo, ele faz uma intercessão específica pela igreja e ele reivindica que a igreja ela seja uma igreja dedicada a servir ao Senhor com alegria, a manter a honra e a glória ao nome do Senhor nosso Deus, e que a posição da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo é reconhecer a glória para o nosso Deus Todo-Poderoso. O nosso Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ele não tem nome na Bíblia Sagrada. Ele disse para Moisés que seria lembrado por todas as gerações como o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E agora eu digo para todos nós que ele é o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, toma posse da tua vitória em nome de Jesus. E no capítulo 4, então, o apóstolo Paulo, ele passa a mostrar para os irmãos a necessidade da unidade dos crentes. Como é que os crentes deveriam ter uma vida de unanimidade para a glória de Deus. É por isso que nós agora haveremos de nos dedicar a compreender as virtudes fundamentais da unidade, a saber, humildade, mansidão e longanimidade. E estas virtudes levam a igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus. Todas as mensagens cristocêntricas, todas as mensagens para a glória de Deus têm que ser consoante a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Ponto de número 1. Para haver humildade, é preciso que a pessoa obedeça a palavra de Deus. E aqui, no ponto de número 1, nós temos que, para haver unidade, é preciso haver humildade. É preciso ter humildade. A humildade, ela é uma virtude imprescindível que, para o fortalecimento da comunhão cristã, quando você e eu praticamos a humildade, então nós só estamos nos abastecendo, nos fortalecendo na vida cristã. Portanto, espera-se de todos os crentes que tenham humildade, não só diante de Deus, mas também diante do seu semelhante, diante dos seus irmãos. A humildade, ela proporciona um modo digno de viver do cristão. O cristão que vive na humildade, ele mantém uma conduta geral de destaque. E aqui o apóstolo Paulo, ele torna bem destacada em sua carta esta virtude, a humildade. Portanto, é preciso manter a palavra que está no capítulo 4 e versículo 1, quando ele disse: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis como é digno da vocação que fostes chamados.
Você foi chamado para uma vocação celestial. Eu fui chamado para uma vocação espiritual. Nós fomos chamados para ir morar no céu. Então, precisamos manter esta bênção em nossa vida. Ou seja, a nossa conduta diária deve corresponder à chamada recebida para ser membro do corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a saber, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, que é formado por povos, tribos, línguas e nações que recebem, que aceitam, que concordam com Jesus como único e suficiente Salvador de sua vida. Então, isto aqui pressupõe que o andar do cristão está diretamente relacionado com o nível de unidade que ele tem com Deus e com os irmãos. É preciso manter esta comunhão e vai se realizar desta forma aqui. Nesse sentido, a fim de desenvolver a unidade do corpo de Cristo, o apóstolo Paulo ministra 3 virtudes essenciais para a vida da igreja, a saber, a humildade, a mansidão e a longanimidade. A humildade, em algumas etnias pagãs, eles não tinham a humildade como privilégio, tinham a humildade como inferioridade. No entanto, em nosso Senhor Jesus Cristo, a humildade ela é uma virtude, a humildade ela é um exemplo, a humildade ela é uma capacidade de entender. A humildade é uma valorização do cristianismo por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque a palavra diz que ele mesmo não usurpou ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, tornando-se servo e aceitando a morte e morte de cruz. Aceitar a morte de cruz era aceitar acusações, vitupérios, calúnias, açoites, ser envergonhado diante dos homens, caluniado, mas não falar nada, não abrir a sua boca, não perder a sua bênção. Então Jesus Cristo, ele provou que assim ele estaria dando exemplo de humildade para todos nós. E nós deveremos seguir o exemplo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 3. Assim, a verdadeira humildade, ela tem o seu lugar, procedendo de nosso Senhor Jesus Cristo, ela tem a disponibilidade de permanecer em nossa vida, na vida da igreja. Aqui fica bem claro os ensinamentos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a humildade expressa a modestia. A humildade, ela está em oposição ao orgulho, à arrogância, a qualquer tipo de tratamento, ao contrário, à honestidade. Trata-se, portanto, de uma postura que favorece o bem da coletividade em lugar do egoísmo. Então, a humildade, ela é maravilhosa para a nossa vida. Ela nos traz um descanso, ela nos traz uma paz. Assim, a verdadeira humildade coopera com harmonia nos relacionamentos e promove a unidade no corpo de Cristo, a saber, a igreja. Entretanto, meus amados, é importante ressaltar que
esta e as demais virtudes são produzidas pelo Espírito Santo que habita no crente. Todas essas bênçãos, todos esses valores têm uma originalidade que é através do Espírito Santo. Não há quem possa nesta vida desenvolver qualquer uma desta conduta sem que o Espírito Santo o transforme. Poderemos encontrar pessoas forjando as virtudes espirituais, mas não vão em frente porque elas só podem permanecer quando forem alimentadas pelo Espírito Santo. Portanto, a virtude que dá humildade é produzida no crente por obra do Espírito Santo. Os humildes se propõem e se portam com simplicidade e cooperam com a unidade da igreja. Portanto, meus irmãos, vamos cooperar, vamos participar, vamos produzir, vamos entrar neste conjunto, neste labor da humildade para a glória de Deus. Ponto de número 2. Para haver unidade é preciso mansidão. Claro que a mansidão, ela é a virtude que produz no crente capacidade para entender, para beneficiar, para orientar conflitos, para gerir conflitos, para promover a paz e para promover a conciliação em geral da igreja local. É preciso que haja esta mansidão na vida do crente evidenciada para que ele possa manter a correspondência com a palavra de Deus. A mansidão, ela é um fruto do Espírito e quando analisamos a palavra mansidão, logo entendemos que significa ternura, significa gentileza, significa cortesia, significa paciência. Portanto, essa qualidade que é listada nas Escrituras como os aspectos do fruto do Espírito, aí está para a nossa edificação. A mansidão, ela é um estado que precisa ser entendido porque ela deriva da humildade. Essa mansidão que você e eu temos, ela vem da humildade que você mantém, que você e eu cultivamos. O termo indica muito bem a moderação nas ações, nas atitudes, nos procedimentos, para que a pessoa tenha um bom trato, para que ele possa tratar bem o seu semelhante, para que haja uma ausência de precipitação. Esta equidade que você e eu mantemos em nossa vida é fruto do Espírito e ela é mansidão. A mansidão, ela foi exemplificada em dois grandes homens da Bíblia. Um, Moisés, o outro, Jesus. Moisés foi o homem mais manso da terra, suportou muitas coisas, mas continuou obedecendo a palavra de Deus, sendo manso, fazendo a obra, direcionando. Jesus Cristo também, ele deu esse grande exemplo, porque ele é a fonte da mansidão. E em Mateus capítulo 11 e versículo 28 e 29, o mesmo Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde
de coração, e encontrareis descanso para as vossas vidas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A mansidão, ela tem a sua verdadeira localização, a sua verdadeira característica. Por exemplo, a mansidão verdadeira, ela tem os seus passos fundamentais, porque porque várias pessoas, por exemplo, com a virtude de mansidão, elas são disciplinadas, são capacitadas a perseverar na paciência, na tribulação, na aflição, na perseguição. Quando você e eu usamos desta virtude da mansidão, então nós somos pessoas que poderemos alcançar muitos triunfos para a glória de Deus. Apega-te à mansidão, usa a mansidão, pratica a mansidão, vamos obedecer a voz da mansidão e assim seremos pessoas com qualidades. É a presença do Espírito Santo que proporciona esta capacidade e proporciona este domínio em nossa vida. Então, este domínio, ele provém do Espírito Santo. A mansidão, quando se trata de mansidão, pressupõe-se uma conciliação. Então, geralmente, quando a pessoa usa a mansidão, o seu comportamento é de conciliador, é de orientador, é de coordenador. Ele está sempre na dedicação de orientação, de conduzir as coisas pela melhor forma possível, de perdoar, de ajudar. E assim, a mansidão, ela vai tendo o seu lugar de conciliar as situações. E assim a igreja vai crescendo para a glória de Deus. Portanto, a mansidão também é virtude do Espírito Santo. Os mansos são pacíficos, eles impedem a proliferação de conflitos na igreja. Os mansos herdarão a terra, diz a palavra de Deus. Portanto, vamos ser mansos em toda a nossa maneira de viver. Toma posse, servo de Deus, da tua vitória através da mansidão, em nome de Jesus. Ponto de número 3. Para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. Podemos entender aqui, meus amados, que a virtude da longanimidade capacita o crente a ter tolerância com erros alheios, com acusações, com o pecado dos outros, com ofensas, com tudo aquilo que vem para nos afetar. Mas aí você e eu mantém essa equidade, mantém esse cuidado, mantém esse perdão, mantém esse equilíbrio para a glória de Deus. Isto aí é um procedimento da longanimidade. A longanimidade, ela também é um fruto do Espírito. E longanimidade significa paciência, significa tolerância e significa constância. Logo, você e eu, quando praticamos a longanimidade, nós produzimos estes derivados da humildade. Portanto, a longanimidade, ela é mais um dos aspectos do fruto do Espírito Santo desenvolvido no crente, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Os termos em geral, quer dizer que é uma virtude que significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros, tolerar pacientemente as ofensas, as calúnias,
as discórdias, as situações aversas a você mesmo, mas você e eu usando a longanimidade, então nós atribuímos o perdão, nós entramos com o perdão, com a bênção sobre a vida daquele que está nos ofendendo. A longanimidade, ela suporta os outros. Quando você consegue suportar amando, consegue suportar entendendo, consegue suportar perdoando, então você está praticando a longanimidade. Isto significa que você e eu estamos obedecendo a palavra de Deus, estamos sendo verdadeiros cidadãos do céu. Portanto, meu amado irmão, suporta o teu irmão, suporta a tua família, suporta a situação, vence as tribulações, as situações como bom soldado de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo disse que nenhum soldado em serviço se embaraça com negócios desta vida, porque o seu objetivo é obedecer, fazer a vontade daquele que o alistou para a batalha, para a peleja. Portanto, esforça-te e tem bom ânimo, não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O perdão, como premissa do amor, ele está originário de Deus. Ele vem da fonte do amor e vem produzindo a longanimidade e vem se tornando a premissa do amor. É o perdão. O perdão, ele é fundamental à vida do cristão, ele é fundamental para a igreja. O perdão traz cura, o perdão traz entendimento, o perdão traz saúde, o perdão traz esquecimento, o perdão traz bênçãos e vitórias para a nossa vida em o nome de Jesus. Portanto, meu amado irmão, perdoa. Meu amado irmão, libera. Meu amado irmão, não guarda no coração nenhum rancor, nenhuma mágoa, nenhum tipo de derrota, mas confia no Senhor de todo o teu coração e perdoa, porque aquele que perdoa está obedecendo a palavra de Deus. Vamos perdoar em todos os sentidos, em o nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo disse na oração dominical para falar para Deus: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, perdoa a sua dívida, a dívida do seu irmão, a dívida do seu devedor, e você será perdoado na sua dívida diante de Deus, em o nome de Jesus. Quer ser perdoado? Então perdoa em nome de Jesus, para a glória de Deus, porque o perdão, ele é a premissa do amor. O amor é um atributo divino para a nossa vida. O principal aspecto do fruto do Espírito está dentro desta virtude. É uma virtude altruísta que nos conduz a tratar aos outros como gostaríamos de ser tratados. Gostaria de ser perdoado? Então perdoa. Gostaria de ser abençoado? Então abençoa. Logo, a longanimidade é qualidade produzida pelo Espírito Santo que capacita o crente a suportar as ofensas, os sofrimentos e ainda perdoar o ofensor. Que bom ter em nossa vida e usar a longanimidade para a glória de Deus. Conclusão. Vimos o convite do apóstolo Paulo para que nós tenhamos uma perfeita
unidade em nossa vida. E para garantir esta unidade, precisamos manter as virtudes essenciais, a saber, a humildade, a mansidão e a longanimidade, para podermos viver, para podermos obedecer à palavra de Deus. E quando os crentes vivem essas virtudes, então passam a ser os verdadeiros representantes, a verdadeira igreja, o verdadeiro corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a saber, a igreja. Logo, meu amado irmão, toma posse dos atributos da unidade da fé, a saber, a humildade, a mansidão e a longanimidade, e ser mais que vencedor em o nome de Jesus. Amado, inscreva-se no meu canal e você será ricamente abençoado em o nome de Jesus. Jesus Cristo é o único Salvador do mundo. Desde já, quero mandar um abraço a todos os convencionais da Assembleia de Deus, SEMEADAP, no estado do Amapá.